pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre componentes eletrônicos. E desde então eu quero dizer para você que é iniciante na área de manutenção de placas de celular, que se você não aprender eletrônica, infelizmente você não vai conseguir fazer reparos avançados, né? Você não vai conseguir fazer uma análise num circuito, logo você não vai conseguir resolver nada. Você vai estar sempre dependendo de grupo de WhatsApp, você vai sempre estar dependendo de vídeo no YouTube, né? E às vezes você vê um vídeo no YouTube, alguém te passa uma informação, você vai fazer no seu aparelho e acaba danificando mais ainda. Então a importância de você aprender eletrônica básica, né, pelo menos básico aí da eletrônica, para você resolver problema de placa é fundamental. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de você aprender a trabalhar com reparos em placas sem conhecer de eletrônica. Então você tem que estudar eletrônica. Você vê aí vários cursos que são vendidos aí na internet que não tem base nenhuma de eletrônica, né? É um curso avançado, só que avançado em técnicas. As pessoas acham que fazer um rebalem é ser um bom técnico. Ah, eu sei fazer um rebalem, eu sei trocar um componente assim, um componente tal, e eu sou um técnico avançado. Não é. Você só vai ser um técnico avançado quando você conhece, quando você sabe o que você está fazendo. Quando você tem domínio da eletrônica, aí sim você vai conseguir fazer serviços avançados, com análises avançadas, você vai ter uma visão diferente quando você pegar uma placa de um celular. Então é importante que você estude bastante eletrônica. Ah, é ruim? Tem que estudar. Ah, é cansativo? Tem que estudar. Ah, não entra na minha cabeça? Vai ter que estudar de todo jeito. Se você não aprende nesse canal, procure uma outra pessoa que você se identifique melhor para você aprender. Mas não tem outro caminho, tem que estudar eletrônica. Ok, pessoal? Não existe outra forma. Então hoje a gente vai abordar aqui dois componentes, que são o varistor e o diodo Zener, que praticamente fazem o mesmo trabalho. Existe uma diferença entre um e o outro, e eles são importantíssimos no circuito de entrada de carga do aparelho celular e dos aparelhos tablets, ok? Sem esse diodo Zener, praticamente a placa fica sem proteção. E existem vários defeitos que acontecem na placa que são ocasionados por esses componentes. Então, desde já peço que você deixe um like, né, para fortalecer o nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal caso você não for inscrito. E se você não segue a gente no Instagram, o link está aqui abaixo, é só clicar e seguir a gente no Instagram também, que a gente pode até ter um contato mais direto, ok? E também se você quiser fazer um curso de manutenção de celular ou um curso de eletrônica, os cursos que eu indico tá aqui na descrição e está em promoção até o dia 20 aí, por conta do Black Friday, beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre os varistores, né? O varistor, ele é da família do resistor. O resistor comum, ele não vai variar a sua resistência por conta de um pico de tensão, nem por conta de um surto ou pico de temperatura. Ele vai manter-se a sua resistência, né? Pode acontecer qualquer coisa que acontecer na placa, ele vai se manter a sua resistência, no caso do resistor comum. Já o varistor, pessoal, se houver alguma alteração na tensão, ele vai diminuir a sua resistência até a zero. E você vai entender o porquê que ele faz isso. Ele faz isso justamente para proteger o circuito à frente. Então ele trabalha junto com um fusível para não deixar, não permitir que esse pico de tensão, esse surto de tensão que acontece muitas vezes por conta de uma fonte, né, de alimentação, ou por conta de um carregador USB, ou também por conta da bateria, que esses picos de tensão não passem para dentro do circuito e danifique os componentes integrados, né, os componentes analógicos que tem para frente do circuito, para que não dificulte mais ainda para o técnico resolver. Então ele é colocado ali na entrada de carga justamente para proteger o circuito. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse resistor. Digamos que a gente tem aqui uma malha, né, vou chamar essa malha de malha positiva, e temos aqui uma outra malha que seria a malha negativa. O que acontece aqui? Temos aqui uma fonte, né? Vou botar aqui tensão. Essa fonte aqui, ela pode ser um carregador, uma bateria, uma fonte assimétrica, né? Mas vamos chamar aqui de conector USB. Vamos simular aqui que esse aparelho esteja com um cabo USB plugado ali carregando. Então teríamos aqui uma tensão de 5.1 volts, né, do carregador. E aqui temos o circuito à frente, né? Temos o circuito do aparelho, né? Que são o Power Manage, que são o IFPMIC, processador, memória, CI de Wi-Fi, CI de Bluetooth. Tá lá os componentes aqui no circuito à frente. Então o que acontece?
Se houver algum pico de tensão, né, aqui, pode danificar algum componente e essa tensão passar para dentro do aparelho e queimar alguns componentes desse. Tanto pode ser a bateria, como eu já falei, como um carregador USB. O que acontece aqui? Para que tenhamos aqui um circuito de proteção, primeiro é colocado aqui na entrada desse conector de carga, né? Ou no conector da bateria, serve para os dois esse exemplo. Temos aqui um fusível, vou representar aqui com uma letra F. Temos um fusível aqui e mais à frente, né, à frente do fusível, a gente vai ter ou um diodo Zener ou um varistor. Eu vou dar um exemplo agora aqui do varistor, depois eu vou dar um exemplo do diodo Zener, sabendo que os aparelhos agora mais novos, eles não estão usando varistor. Os varistores eram usados nos aparelhos mais antigos. Mas você pode pegar um aparelho aí que tinha varistor, então é bom você saber como fazer essa análise também. Então o que acontece aqui? No circuito é colocado aqui um varistor. Um varistor aqui, ok? E essa tensão, pessoal, ela tem 5 volts, né? E está passando aqui para dentro do aparelho, tudo tranquilinho, tudo certinho, né? Está passando para dentro do aparelho. Só que se houver um pico de tensão aqui, e essa tensão, ela, por algum problema, né, um desgaste no carregador, ou alguma coisa acontecer na tomada, e passar aí dos 5 volts, vamos dizer que essa tensão chegou aqui a 8 volts, né? Essa tensão de 5.1 volts foi para 8 volts. O que acontece? Às vezes esse 8 volts aqui, ele não vai conseguir romper, né, esse filamento do fusível. Ele vai passar por esse fusível. Pode ser que se parta depois, né, de um período. Só que quando o fusível vir se partir, né, para proteger, né, partindo aqui o fusível, essa tensão não vai passar, ela vai ficar parada aqui. Não é isso? Mas só que às vezes o fusível ele não para rapidamente e essa tensão ela vai passando para o aparelho, né? E vai queimar o aparelho. Aqui que o filamento do fusível parta, essa tensão já chegou no circuito à frente. Então pode ocasionar um problema lá na frente, né? E ser pior para ser consertado esse aparelho. Então o que acontece aqui? Se essa tensão de 8 volts passa pelo fusível, ela vai chegar aqui no varistor. O varistor, ele é um componente bem sensível a variações de tensão. Então ele vai agir bem rápido, bem mais rápido do que o fusível. O que ele vai fazer? Ele vai baixar aqui subitamente, né, instantaneamente a sua resistência, né, fazendo com que essa corrente que passe para o circuito não passe. Ela vai entrar por dentro desse resistor. Ou seja, ele vai criar um curto-circuito na entrada de carga do aparelho, não permitindo que essa tensão passe para frente do circuito. Então isso eu acho extraordinário. Você sabendo disso, muitas vezes o aparelho parou, vai lá no diodo Zener, no resistor, que a funcionalidade é mais ou menos isso aí. Entendeu? É batata para você encontrar defeitos aí seguindo essa teoria. Então você chegando aqui, ó, ele vai entrar aqui, né? E vai estar circulando aqui entre o terra e o positivo. O que vai acontecer com o fusível aqui? O fusível ele vai ter tempo para partir, ou seja, ele vai aquecer, né, por conta desse curto-circuito que o varistor provocou, e logo ele vai se partir aqui, protegendo o circuito. Então é dessa forma que o varistor trabalha. Depois que você resolver o problema da tensão, né, você vai precisar apenas trocar esse fusível e, claro, verificar se o varistor não teve ali não sofreu ali muito a ponto de também danificar, né? Então é bom sempre estar trocando um e outro, ou então você troca o fusível e faz o teste aí de resistência no varistor para ver se ele realmente está ok. Então é dessa forma que o varistor trabalha. Se deu para entender aí, já deixa o teu like aí, não esquece não. Agora a gente vai falar sobre o diodo Zener, ok? Agora a gente vai falar sobre os diodos Zener, né? Vou colocar aqui o nome. Diodo Zener. Como é que funciona esse componente? Ele é bem parecido o funcionamento dele com o funcionamento do varistor, só que tem um pouco de diferença. Ele passa a ser um componente mais inteligente do que o varistor. Eu vou mostrar para vocês o porquê.
Vou desenhar a mesma coisa que a gente fez, né? Aqui a gente tem uma malha, né, que é a positiva, e temos aqui a malha negativa, não é isso? E aqui a gente vai ter um fusível. Vamos ter um fusível aqui. E aqui temos uma tensão, né, que seja do carregador. Temos uma tensão ali. Aqui temos o circuito, né, do aparelho, com vários componentes aqui, né, que não podem receber surto de tensão. Precisa de algum componente lá atrás, faça a proteção desses componentes. Ele trabalha ali como um zagueiro, né, não estão permitindo ali que passe esses surtos aí, esses picos de tensões, para não danificar o circuito à frente. Então aqui a gente vai ter um diodo, ok? Vamos ter um diodo aqui. Um diodo Zener. De um lado vamos ter o cátodo e do outro o anodo. Ou seja, o diodo ele vai trabalhar de forma inversa. O diodo Zener, ele tem uma diferença do diodo comum. O diodo comum, ele serve para ser uma chave, né? Vai passar ali por ele uma tensão, essa tensão não consegue voltar. São usados muitos aí no circuito de backlight, né? Circuito que tem uma tensão mais alta. Esse diodo, essa tensão ela passa, né? Essa corrente alta, essa tensão ela passa e não volta, né? O diodo ele bloqueia. Então ela só passa para um lado, para o outro ela fecha. Já no caso do diodo Zener, ele tem um ponto de saturação, né? Ele tem um ponto aí que ele vai, quando chegar um limite de tensão que ele permite, né? Ele vai deixar que aquela tensão passe. Quando passar esse limite, ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar o ponto de saturação dele e ele vai fazer com que a corrente passe por ele, né? Que a tensão e a corrente passe por ele. Ou seja, ele trabalha como um regulador de tensão. Ele vai regular a tensão para que essa tensão ela passe de forma estabilizada para o circuito. Se houver um surto, né? Se houver algum pico de tensão, ela não vai fazer como o varistor. Ela não vai criar ali um curto imediatamente. Ela vai tentar regular a tensão, aterrando, né, o que está passando da tensão que seria permitida e deixando só a tensão ali que é permitida passar. Vou dar um exemplo aqui. Digamos aqui que temos 5 volts, né, 5.1 volts, e aqui, vamos supor, por algum motivo, tivemos um surto aí de 8 volts. 8 volts passando na malha positiva. O que vai acontecer aqui? Esse diodo, quando essa tensão passar, muitas vezes também não vai queimar não vai partir aqui esse fusível e vai passar aqui. Chegar aqui, ela vai encontrar-se aqui com o diodo Zener. O diodo Zener ele está inversamente polarizado, né, com o seu cátodo, que seria o negativo para o lado do positivo da placa, né, ligado o negativo do diodo com o positivo da placa. E o positivo do diodo com o negativo da placa. Ele vai ser ligado inversamente, né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar a um ponto aqui que se chama ponto de ruptura, né? Onde ele vai quebrar, né? Não vai quebrar assim mesmo, ele não. É só o modo de falar. Ele vai ter ele tem um ponto de saturação, né? Um ponto de ruptura que, quando eu coloco esse diodo, vamos supor que esse diodo aqui, né? Ele é um diodo de 6 volts. Ou seja, ele só vai permitir passar 6 volts aqui nessa malha. Se passar uma tensão maior do que 6 volts, ele vai aterrar e vai permitir apenas que passe os 6 volts. Então ele já é projetado, na fabricação dele já é projetado. Tem vários diodos de vários modelos, de vários tipos. E sempre quando você verificar um diodo, se você for analisar um circuito ou se você for criar um circuito, você tem que saber, né, para que aquele diodo foi projetado. Se é um diodo de 12 volts, se é um diodo de 6 volts, de 5 volts, 4 volts. Ele tem o seu ponto ali de ruptura, de saturação de tensão. Então o que acontece? Quando essa corrente passar aqui, ó, esse diodo, assim como o varistor, ele tem uma sensibilidade grande sobre picos de tensão. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai, tá passando 8 volts, ele não vai aterrar o circuito. Ele vai regular essa tensão que está doida ali, passando com toda alternada, né? Tem hora que baixa, hora sobe, isso, aquilo, outro. Então ele vai regular a tensão. Então ele passa a ser
um componente um pouco mais inteligente, né, do que o varistor. Então o que, é que vai acontecer aqui? Essa tensão ela vem passando, quando ela chegar aqui no diodo, ela continua passando 5 volts, né? Ela vai continuar passando 5 volts, a tomada caiu lá atrás. Vai continuar passando 5 volts e aqui 2 ou 3 volts vai ser aterrado para que haja estabilidade na tensão e para que, por um motivo bobo, o aparelho ele não venha a queimar, né? Não venha a queimar ali o fusível ou danificar qualquer outra coisa ali, ou o próprio diodo. Agora, caso se houver um pico de tensão aqui bem alto, o que o diodo vai fazer? Ele vai fazer o mesmo trabalho do varistor. Ele vai aquecer tanto que ele vai criar um curto-circuito para fazer com que o fusível parta. Então é dessa forma que esses componentes aí, eles trabalham, né? Então é importante você entender de eletrônica justamente por isso. Para quando você for analisar um circuito, você vai saber, ó, se tem um diodo Zener aqui, então se está na entrada de carga, vamos verificar esse diodo, vamos verificar esse varistor, né? O fusível, como é que tá. Então assim, pegou um aparelho bota na fonte, não clica nada, isso, aquilo, outro, vai lá, dá uma olhadinha no resistor, no varistor, né? Se tem varistor, se caso não tem, olha lá o diodo Zener, verifica o fusível do aparelho. É sempre bom você ter esse conhecimento, porque esse conhecimento muitas vezes vai rodar várias assistências e ninguém vai conseguir resolver. E você sabendo de um conhecimento básico, né, apenas de um componente, imagine se você souber de vários componentes, né, por que eles estão ali, como faz as medições dele. Então é importante que você aprenda isso. É importante que você domine a eletrônica, né, para que você consiga resolver ali aqueles problemas ali na placa dos aparelhos celular. Então é isso, pessoal. Por hoje, eu acredito que deu para entender. Se caso houver alguma dúvida aí relacionada a esse assunto, deixa aqui no comentário ou vai lá no nosso Instagram. O link está aqui abaixo. Segue a gente lá no Instagram. Vai no direct lá, faz umas perguntas que a gente responde, ok? E se caso você quiser fazer um curso de manutenção de celular ou de eletrônica, o link está aqui abaixo, os cursos que eu recomendo para você aí, ok? Um abraço a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, galera!